muito feliz porque hoje eu vou estar recebendo aqui o Oberon. Então, para mim é um momento muito importante, assim, de um bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito e estou muito feliz por essa oportunidade, né, de recebê-lo. Nosso papo está marcado para agora, às 9 horas da manhã, são 9 agora, então sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo. Eu estava conversando com ele agora em box e falando pro Oberon que eu sou muito fã do Oberon, né? Eu estava falando para ele que se uma pessoa, através do nosso bate-papo, já mudar um pouquinho a forma de enxergar a vida, de ver o mundo, para mim esse bate-papo já foi válido. Eu conheci o Oberon quando eu morava lá no interior de Minas, e um dia eu estava ouvindo rádio e ele deu uma entrevista num programa de rádio na CBN, e eu escutei aquela entrevista e achei muito interessante tudo que ele estava falando, né? E aí depois, mais tarde na minha vida, eu tive a oportunidade de encontrar com o Oberon presencialmente aqui. Bom, o Oberon já está online, eu vou convidá-lo então, vou colocar ele aqui ao e está chamando o Oberon. Olá, bom dia. Bom dia, Tudo namastê. bem, Oberon? Tudo ótimo. Como vai, Afonso? Tudo bem. Eu vou desativar os comentários aqui, só para que as pessoas consigam prestar atenção no que a gente está conversando. E depois eu posso, de novo, né, abrir o bate-papo, se as pessoas tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim. Tá Oberon, eu legal. quero primeiro te agradecer muito a sua disponibilidade. Estava falando para Um as pessoas prazer. aqui que eu sou um cara que eu sou, já te falei isso, né? Eu sou seu fã, assim, eu gosto muito do que você fala e para mim faz todo sentido, né? As coisas que você fala, o tipo de vida que você tem. E eu tenho certeza que, assim como eu já usufruí muita coisa de te ouvir, eu tenho certeza que as pessoas que estão conectadas aqui também vão poder aprender alguma coisinha também e vão poder, talvez, despertar alguma coisinha diferente na mente delas, né? Eba, que assim seja. Uma honra tá aqui conversando com você. Me sinto muito feliz. E agora com as redes sociais eu acompanho um pouquinho seu trabalho. Eu Então fico muito feliz. E acaba que a falando gente sobre se conecta de alguma forma, né? sim, falando sobre as redes sociais, ontem eu aproveitei para entrar no seu canal do YouTube e Sim. buscar um pouquinho de todo o material, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou começar a conversa com o Beron por aí. Eu acho que talvez vai ser interessante, né? Para quem não conhece o Beron, você é formado em educação física, não é isso, Beron? Depois você Isso. tem uma pós em nutrição humana também, instrutor Aham. de yoga, autor. E aí eu achei uma informação assim, realiza palestras, já realizou mais de 1.000 palestras. Aí eu falei assim, bom, isso com certeza está desatualizado, porque com as lives agora, isso já deve ter passado muito mais do que essa informação, né? Todas são contadas presencialmente. Esse mundo live, para mim, é novidade total. Oberon, só por curiosidade, assim, eu estava contando para as pessoas também, eu ouvi falar no seu nome a primeira vez quando eu morava lá no interior de Minas, e eu ouvi uma entrevista que você deu para a CBN. E eu vi que Ah, essa entrevista, ela está disponível no seu canal do YouTube também, e ontem eu fiz questão de rever essa entrevista. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Oberon e no tipo das coisas que você falava ali, principalmente sobre o Viajando na Luz e tal. E aí, para a gente começar o nosso papo, eu vi que você postou esse vídeo em 2009. Eu não sei quando foi a entrevista, mas ele foi postado em 2009, há muito aham, tempo atrás. O apresentador, ele falou duas coisas curiosas, assim. O cara que estava te entrevistando. Uma, ele falou assim, ah, você não tem TV. E parece que ele ficou meio assim, como é que o cara não tem TV, né? Você está fugindo de aham. quê? Ele te perguntou isso. E depois ele fez uma outra pergunta para aquele Oberon lá de 2009, talvez, não sei quando que foi essa entrevista, mas ele perguntou para você assim, qual o sentido da vida? Eu não sei se você lembra dessa entrevista.
Eu lembro Ele da falou, entrevista, mas tudo que você está falando para mim é meio novidade, assim, eu não lembro quais foram as perguntas, o que eu respondi, tá. então não me coloque em xeque porque não, 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 não não vou sei colocar se, não sei se eu vou conseguir responder. até porque eu lembro que eu ouvi essa entrevista quando eu morava lá em Minas, e para mim foi a primeira vez que eu ouvi falar em Oberon. E não tinha Uhum, internet dessa maneira como a gente tem hoje, eu não sim. tinha nenhum acesso a isso, né? E aí Aham, eu tive a oportunidade de rever. Eu sei que nessa entrevista o apresentador ele ficou falando, como assim você não tem uma TV? Você está fugindo de quê? E aí você falou, não, eu não acho que eu estou fugindo, né? Eu estou me encontrando, né? E depois ele perguntou para você assim, qual o sentido da vida? Para aquele Oberon lá de 2009. E aí aquele Oberon falou assim, não sei, eu estou procurando. Tipo, não tinha encontrado o sentido da vida ali. E hoje, se eu te perguntar qual o sentido da vida, o que que você me responderia? Afonso, eu vou contar brevemente uma, uma análise que eu fiz sobre, sei lá, se é sobre o ser humano ou se é sobre o Oberon, tá? Quando eu tinha 20 anos de idade, isso em 2004, isso, em 2004, eu de fato acreditava que eu sabia alguma coisa mesmo, assim, eu tinha certezas mesmo, porque eu, eu lia, eu era muito interessado no que os mestres falavam, eu praticava muito do que era ensinado e vários insights naquela época, assim, dos meus 18, eu fiz o Prana Prashakti, né, o retiro de 21 dias, com 17 anos. E a partir dali foi muita autoinvestigação. Então, vários insights que eu tinha, eu tipo carregava como uau, isso é muito autêntico, isso é muito meu. Eu sei mesmo isso, né? E aí eu formulava algumas teorias e tal. E eu já dava palestras, eu dava palestras desde 2003. Ou seja, desde os 19, com certeza, eu estava na frente de audiências, falando sobre temas diversos, especialmente sobre a minha experiência. Então, as pessoas faziam perguntas e eu, na lata, respondia com toda a certeza, né? O cara que sabe e tal. Fui audaz ao ponto de escrever um livro cheio de conhecimentos e sabedorias e entendimentos e tudo mais. Só que o livro ficou pronto 3 anos mais tarde. Né? Com 23 eu estava lançando o livro, que foi em 2008. E aí eu já comecei a reformular aquele monte de certezas, eu comecei a ajustar e colocar mais interrogações do que pontos finais. E, e aí, 5 anos mais tarde, eu fui fazer uma outra viagem, com 25 anos, eu fui fazer uma outra viagem de muita busca mesmo. Eu fui atrás de seres realizados, de seres que tinham algum tipo de poder, algum seed, né? E aí eu, terminando, né, essa viagem, comecei a escrever um livro também, que é o No Fluir da Felicidade, contando, relatando essa viagem. E aí eu vi que a minha narrativa passava por um lugar onde eu tinha um pouco mais de cuidado do que quando eu tinha 20 anos. Então, eu comecei a notar que com 20 anos, aquele monte de certezas virou uma nuvenzinha de arrogância, assim, sabe? Não que eu estava competindo com as pessoas, mas assim, que eu tinha muito certo e já jogava pronto para as pessoas e tal. E aí, com 25, talvez aquela entrevista seja por aí, com 25 anos, ou 24, não sei. Eu já estava analisando e vendo, poxa,
eu sento para conversar com alguém que estudou a fundo determinado ponto, eu sou um baita de um ignorante. Não sei, né? E aí eu querer me arriscar a responder alguma coisa científica, sendo que eu não sou do meio, eu vou estar passando vergonha. Aí, beleza. Então eu fiz vários, ah, sei lá, ponderações e formulações que envolvia esse aspecto de se observar achando que sabe, mas não sabe tudo, tal. E aí eu achava legal falar isso, porque de uma certa forma é uma atitude humilde, né? Você reconhecer que você não sabe as coisas. Só que o meu ego utilizava isso, né? Mostrar o tanto que eu era humilde, né? Então, mostrando que eu não sabia, eu estava mostrando para as pessoas que eu era humilde e isso é próprio do ego. Com 30 anos, ou seja, 10 anos depois daquele rapaz de 20 anos, eu comecei a me dar conta que o lance da história é ficar quieto, né? É não sair falando pelos cotovelos, ou que é muito humilde, não sabe isso, que está buscando. Melhor é não encenar nada, né? É só ser e tá tudo certo. E aí eu fui vendo que é, existe mesmo essa necessidade, mas uma coisa que com 30 anos ficou muito claro para mim é que talvez com 35 anos eu ia achar o rapaz, com certeza, o rapaz de 20 anos um ignorante, o de 25 anos um atuante dentro da ignorância de si mesmo, o de 30 um pouco mais reservado, né? De fato, alguém que está buscando resposta de alguma coisa. E hoje, com 35, eu olho e falo: bom, uma coisa eu tenho certeza é que aquele filósofo lá atrás dizia que tudo sei é o que nada sei. Então, eu caminho por esse mundo hoje, né? De perceber que realmente eu tenho que estudar muito para estar falando uma coisa com certeza. Aí você me pergunta, qual o sentido da vida? Eu acho hoje que o sentido da vida é esse, né? É você é, ir buscando a ponto de você ter condições ou algum parâmetro ou algum ponto de referência, no caso o tempo, né? Com certeza eu vou estar pensando muito melhor do que hoje daqui 20 anos, né? Eu vou ter entendido. Pode falar. Não, e aí é muito interessante isso que você fala dessa mudança, e eu estou pensando de quando eu ouvi essa entrevista sua na CBN há tantos anos atrás, que eu não sabia nem o que era yoga, meditação, estava longe do meu mundo, mas naquele momento ali, aquele jovem Oberon falou alguma coisa que entrou na minha cabeça. E aí, como eu tinha esse papo com você, eu falei, eu vou reassistir essa entrevista. Mas fez muito Legal. sentido. E é legal ouvir você falando agora também nessa questão de ali pelos 30 você falar, não, vou me resguardar um pouco, vou ficar um pouco mais quieto, mas as pessoas querem ouvir de você, o que você tem para falar, né? Por exemplo, no Festival de Yoga daqui de Búzios, eram dias de atividade, algumas pessoas eu sei que não tinham grana para poder ir nos 2 dias. E quando eu perguntava, tá, qual o dia que você vai? E as pessoas falavam assim, que dia que é o Oberon? Porque eu quero ir no dia que o Oberon vai, para poder ouvir o que você teria para falar ali dentro de um festival de yoga. Então, assim, é interessante você ter essa percepção ali aos 30 de que, tá bom, eu vou me resguardar e eu entendo que a ideia é ficar um pouco quieto, mas há uma busca pelo que você tem para falar, pela verdade que você transmite, né? E pelo estilo de vida também que você leva, que é encantador para todo mundo. E quando a gente bate um papo com uma pessoa igual você, ou a gente vê alguma coisa, algum vídeo seu, ah, alguma palestra, alguma coisa assim, a gente tem a certeza de que é possível vivenciar algo
que às vezes no dia a dia a gente começa a colocar um monte de desculpa. Ah, mas não dá tempo, porque eu tenho não sei o quê, tenho que fazer não sei o que lá. Aí você olha, pô, mas o Oberon está fazendo. Se ele está fazendo, por que Aham, que não é possível fazer, né? aham, aham. Entendo. E, e aí, outra coisa que eu li assim na descrição é que tá ali assim, tá, escritor, parará, parará, ativista. E eu gostaria que Aham, você falasse um pouquinho por aí, assim, ativista do quê? O que que você tá. defende? Quais são as suas ideias? Essas palestras que você faz, assim, quais são as principais perguntas que aparecem para você? Até para as pessoas aqui poderem te conhecer também um pouco mais. Legal. Afonso, é, eu comecei dando palestras por conta da minha experiência, né, com os 21 dias. Então as pessoas ficavam muito impressionadas com o fato de Verão, ficar 21. você pode só explicar para o pessoal o que que são esses 21 dias, porque eu acredito que tem algumas pessoas que não saibam. Tá. Então, os 21 dias a gente chama de Prana Prashakti, é uma iniciação espiritual, digamos assim. É um retiro que você faz de autossondagem, de autoconhecimento. Só que ele envolve, assim, metodologias radicais, digamos assim, né? Você fica 21 dias em silêncio, 21 dias é, praticamente isolado, 21 dias sem comer, enfim, você fica se observando. A proposta é você se observar durante 21 dias. E aí a primeira semana, ela é bem radical porque você não ingere nada. A segunda semana, você toma um pouquinho de suco diluído. E a terceira semana, o suco fica um pouquinho mais espesso. Mas a primeira semana trabalhamos o corpo físico, a identificação que o ego tem com o próprio corpo, né, com o personagem nesse formato. A segunda semana a gente trabalha com as coisas que ficam debaixo do tapete, nosso corpo emocional, os coágulos todos que a gente guarda, traumas, ressentimentos e tudo mais. E a terceira semana trabalha o corpo mental. Então, desacelerar, sair da ansiedade, voltar para o momento presente, e é mais ou menos essa estrutura dos 21 dias. Então, contar isso para as pessoas na época, hoje eu acho que muita gente já ouviu falar e tudo mais, mas na época era tipo muito ET. Então, logo que eu fiz as primeiras palestras, inclusive junto com meu irmão, das palestras já saíam professores, donos de outros espaços, já fazendo convite para a gente. 2008 e 2019 eram tipo 5 palestras, às vezes 6 palestras por final de semana. Lembrando que o final de semana tem 2 dias, né? Então era tipo 2 palestras na sexta-feira, 2 no sábado, 2 no domingo, ou às vezes 4 no sábado, 2 no domingo. Era muito intenso isso. E aí isso ganhou uma proporção muito maior. Aí fui a vários países na Europa, na América do Norte. Tudo isso falando dessa experiência. E a hora que eu comecei a ver que isso não é o que vai mudar o mundo. É muito importante a gente se autoconhecer, e isso faz grande diferença para o mundo e tudo mais, mas existiam coisas muito mais acessíveis às pessoas e que são muito mais graves, que a, demandam uma urgência maior. E aí então eu usava o interesse das pessoas pelos 21 dias para no meio da minha fala eu falar pelos animais. Então, era meio um cavalo de Troia, né? Eu sempre chegava, as pessoas, ai, que legal, então, e tal. Aí eu chegava um meio lá, era com slides, inclusive. Aí tinha logo uma fotona de um cachorro e de um porquinho. E ali começava, pá, 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 pá. E aí um monte de gente chorava, um monte de gente, porque eu pegava desprevenido mesmo, né? E geralmente pessoas com interesse no outro assunto
são pessoas curiosas ou mais sensíveis ou que estão buscando a espiritualidade e tal. Então era um super baque para essas pessoas, né? Se deparar com a própria incoerência, né? Então eu comecei a falar assim assiduamente sobre os animais, com quase que chegou um momento que eu deixei de falar dos 21 dias e era só sobre os animais. Aí as pessoas falavam, então, você é professor de yoga, você pode falar um pouquinho do yoga? Beleza, falo do yoga. Aí entro nos lugares para falar do yoga e pum, já falo dos animais. Há 2015, isso, foi em 2015. Então, há 5 anos atrás, eu estive em um congresso vegetariano, onde eu ia estar chovendo no molhado, né? Um monte de ativista ali reunido, e não era o primeiro congresso, já tinha ido em alguns outros vegetariano para falar mais da experiência dos 21 dias. Mas as pessoas começaram a gostar do tipo de relato que eu fazia com relação aos animais, porque eu nasci na roça, então eu vivo perto deles, eu posso contar a partir de experiência direta o que eu testemunho, né, com eles e tudo mais. A vaca chorando quando perde o bezerrinho, porque ele deixa de ter, ele é descartável, né? Ele deixa de ter função a partir do momento que ele nasce, ela já produz leite, então eles são descartados, e aí, enfim, essas histórias todas eu testemunhei, eu vi, né? Eu quando vou relatar, são coisas que, tudo bem, trago um pouco do conhecimento científico, mas é muito o testemunho. Eu, tipo, ignoro até a ciência. Eu acho que é suficiente eu dar o meu testemunho de como é, que as pessoas não sabem como é, né? Elas olham para o pasto e vê um monte de animal e não se dão conta de que estão só vendo vacas, que não tem boi e nem tem filhotes, nem tem bezerros, são só vacas. E que aquele pasto era uma floresta, né? Então, essa falta de conexão e que sem floresta acaba a água, né? Essas coisas assim, acho que é muito importante sempre relembrar as pessoas. Mas estava lá eu, e aí ia ter uma palestra de feminismo e veganismo. O auditório estava lotado de mulheres, alguns homens, e aí depois da palestra, que foi uma palestra bem chocante, que fazia bastante analogia da exploração da vaca com a exploração das mulheres, né? E até onde está essa coerência, né, de você estar levantando uma bandeira por direito às fêmeas, né, serem a mulher, o feminino ser livre para suas próprias escolhas e estar ali comendo um queijo onde escravizou um ser feminino, né? E aí a primeira pergunta, a primeira mulher que foi lá no microfone foi uma mulher preta falando do desrespeito que pode ser para uma comunidade onde não tem condições de acesso à informação, a pessoa ter esse tipo de primeiro impacto, ou esse tipo de reflexão, de ser comparada a uma vaca, né? Que pra gente que é vegano e tal, a gente compara, assim, nós somos iguais aos animais, né? As diferenças são é mínima, né? Mas os sentimentos são iguais, as necessidades são iguais. Mas para uma pessoa que não teve esse esclarecimento, não teve esse despertar, é uma ofensa, né? Está diminuindo ela. E aí isso é contraproducente em termos de levar o direito dos animais das pessoas. Porque já de cara você comparar a mulher a uma vaca, ela vai se sentir ofendida e não vai querer ouvir mais nada. Então foi essa a crítica de uma
moças da audiência à moça que estava fazendo a apresentação. Passou mais uma ou duas e tal, falando do feminismo em si, e eu tinha um incômodo dentro de mim por eu me sentir alguém que poderia estar contribuindo muito à, à justiça como um todo, né? Inclusive em relação às mulheres. Eu quero estar do lado. Eu sei que o problema no mundo é o patriarcado, né? Essa necessidade de homens de poder e tudo mais, que faz só pegar exemplo de lugares que são governados por mulheres, o tanto que as leis são mais justas, a corrupção é menor, né? E tudo mais. Então, eu quero isso, eu quero viver num mundo assim. E aí eu, tomado por essa, essa curiosidade e esse questionamento, né, do porquê os homens não podem participar da luta das mulheres, eu fui lá e peguei o microfone e fiz o meu questionamento e eu fui vaiado de pé durante mais ou menos uns 3, 4, 5 minutos. E aí, no meio da vaia, veio palavrão e tudo mais. E eu, sabe quando você não sabe de onde está vindo o tiro, assim, você está no meio da coisa. Sim. E aí eu fiquei, voltei para o meu lugar, debaixo de vaia. A menina que estava sentada do meu lado até então se recusou a sentar do meu lado. Nossa, foi Basicamente, feio é, então o negócio. Basicamente, a bobagem que eu falei foi porque os homens, a ideia em relação à luta, a ideia dos homens não pode ser acolhida dentro do movimento feminista, né? E aí eu entendi depois, né? Depois eu comecei a estudar, entendi que eu estava querendo ocupar, os homens querendo ocupar mais um espaço que a luta é duríssima para ser conquistado e o cara querer mais uma vez ocupar aquele espaço, né? Já ocupa todos os espaços, quer protagonizar tudo, enfim. Eu era um baita de um ignorante nesse aspecto e não sabia. Depois dessa situação, em vez de eu ficar bravo e ficar remoendo, eu fiquei muito envergonhado, né? De ser esse ignorante, de não saber me posicionar, né? E onde me posicionar. E aí eu comecei a estudar mais o feminismo. E aí abriu um leque gigantesco para todas as outras lutas, né? A questão social, ela é fundamental para libertar os animais. Eu não posso ser um ativista pelos animais e ignorar o que está acontecendo com os índios agora, o que acontece com a população negra nas periferias. Não dá, não sustenta, não cria possibilidade de libertar os animais enquanto há outro tipo de opressão. Então eu comecei a estudar bastante isso para não falar mais bobagem, não ser mais vaiado. Então o meu ativismo hoje ele é pró meio ambiente, pró animal e pró seres humanos. Fantástico Basicamente isso. isso. Fantástico isso. E é interessante que você está falando ali da questão do feminino, né? Que você tem a mulher ali pela sua luta, mas precisa ter alguém, né? E a gente não precisa ser uma mulher para defender os direitos das mulheres, assim como os animais. E a gente precisa de pessoas para estar representando isso aí, essa luta pelos animais que vem crescendo cada vez mais. O movimento vem crescendo, né? Tem muita, não sei se é porque eu sigo muito as páginas, então isso aparece para mim o tempo todo. E eu decido seguir esse tipo de coisa, então sempre vem notícias boas e notícias não tão boas também, né? Mas a gente tem grandes exemplos de grandes personalidades que defendem a causa animal, que estão ali, que dão a cara, né? E quando, às vezes, defender um animal, ela também é vaiada, ela também é, né?
um exemplo que eu posso citar, a Xuxa, por exemplo, que eu vejo que está no Aham, caminho de luta pelos animais, pelo veganismo, e às vezes ela coloca uma postagem, alguma coisa, e as pessoas vão escrever assim: isso é para quem pode escolher a comida, porque você é rica, então você pode ser vegana. Porque se você aham, não tivesse dinheiro, eu queria ver se você iria escolher, né? E aí, aham, como é que você enxerga essa questão do veganismo, dentro, inclusive, dessa questão social? Vou até te dar mais um exemplo. Eu também sou do interior de Minas. Eu uhum, convivi ali no meio dos animais, né? Inclusive, Oberon, hoje eu tenho muito essa questão comigo. Acho que eu nunca nem falei isso com ninguém, mas é algo que eu penso que a minha faculdade, por exemplo, ela foi paga através do leite que o meu pai fazia o queijo que vinha da vaca. É claro que é uhum, uma produção menor, as vaquinhas ele soltas, ele estava ali, toda aquela questão, tirava o leite, ele mesmo produzia, uhum, mas é uma exploração animal e que foi a minha faculdade. Então hoje, por exemplo, até para eu cobrar uma coisa dos meus pais, eles podem meio que me devolver isso, nunca devolveram dessa maneira. Mas, por exemplo, os meus pais moram no interior de Minas. Aí, quando eu vou, por exemplo, almoçar com a minha família, quando eu morava em Minas, eu falava: mãe, eu vou almoçar em casa, eu vou passar o final de semana com vocês. Ela falou: ah, que bom. Mas você vem antes ou depois do almoço? Que eu via que ela tinha uma preocupação: pô, eu vou ter que fazer uma comida diferente para ele. E eu sempre falava com ela, falava assim: mãe, eu como o que vocês comem, eu só não vou comer a carne, mas o resto que está ali, uhum, né? O resto, na verdade, não é o resto, né? É a comida mesmo, eu como, né? aham, Estava até aham. falando também num outro momento que às vezes você vai no restaurante, tem o cardápio e tem assim, prato. Aí tem o nome da carne, acompanhamento. Aí a comida vem como acompanhamento, sendo que na Sim, verdade o acompanhamento que é a comida. Mas sim. enfim, como que você vê essa questão das pessoas que colocam isso, tanto socialmente, seja no nível financeiro ou no nível cultural, por exemplo, como dos meus pais, como é que você coloca isso para as pessoas a respeito da importância de ter uma consciência alimentar e até do direito da vida dos animais mesmo, assim? Uhum. Afonso, eu acho que realmente esse seu sentimento com relação ao limite dos seus pais, eu acho que deve ser respeitado, né? Eles vão bater de frente, não funciona. Eles vão, por eles, se for, vão seguir o seu exemplo e vão perguntar e tudo mais. Agora, com outras pessoas, é isso. Santo de casa não faz milagre, né? Então, com outras pessoas é sempre válido a gente estar falando. Só Essa uma primeira. questão. Sim, Meus pais plantaram uma horta, porque agora, quando eu vou almoçar com eles, eles têm uma horta. E essa horta foi plantada a partir de uma. Tá, então vem, a gente vai te acolher e a gente vai plantar uma horta. E eu achei super legal. válido. E esse Super. final de semana, minha irmã entrou em contato comigo falando assim: eu quero me tornar vegetariana. E eu parei tudo que eu estava fazendo, vamos conversar sobre isso. Mas Aham. vai, fala. Sim, sim, é isso. Eu tenho um exemplo muito, muito legal de uma pessoa muito querida mesmo, que o pai era um pequeno trabalhador e ele começou a comprar bois, abater bois, e hoje ele é dono de uma das grandes referências de churrascarias no Brasil. Ele tem inclusive dois pontos tem um ponto na Avenida Paulista, lá no miolo de São Paulo, onde o centímetro cúbico vale milhões, e ele tem uma super churrascaria lá no meio. Toda a família, todo esse império veio da carne. Aí o estudo dos filhos, a possibilidade de viagens, de profissionalização e tudo. Mas chegou um momento que uma das filhas se deu conta da realidade dos animais e assumiu a história dela, né? De ser defensora dos animais. Na parte do pai, ela não chega. Mas assim, no vizinho do pai, ela chega, né? E aí, hoje ela é dona de um restaurante vegano, ela atende as pessoas, ela é ativista pró-veganismo
E tem esse histórico do pai ser dono de uma churrascaria. Então, ela não vai ser ingrata, né, ao ponto de falar, não, eu vou rasgar meu diploma porque foi pago com a carne de seres inocentes. Mas eu sinto, a partir dela, que ela tem a responsabilidade e ela sabe que ela precisa, de alguma forma, contornar esse investimento que foi feito nela a partir do abate de seres inocentes. Então, eu vejo que muito do ativismo dela é para ela quitar esse peso que ela tem no histórico dela. E ela faz isso de uma forma muito bonita. A outra colocação que você fez, né, da Xuxa, de pessoas colocarem, mas e quem não tem dinheiro e tal? É um questionamento muito, muito importante. E é por isso que eu falava que não dá para a gente lutar pelos animais sem olhar a parte social. Porque, de fato, tem Social e pessoas que... cultural, a cultura E tá ali, né? cultural, sim, sim. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar arroz e feijão. Essas pessoas, elas compram embutidos de carne e aí vão ficar comendo mortadela com pão branco, porque não tem o arroz e feijão, né? Então, como é que eu vou colocar... E eu sei que, assim, estou falando de uma classe que realmente não tem nada de dinheiro, que tem muito, muito pouco. Mas é claro que para a população pobre no geral, comer veganamente é muito mais barato do que comer com carne, né? Comer o arroz, o feijão, a salada, coisa da feira, é muito mais barato do que ter o bife todos os dias no prato. Mas tem uma parte da população que não tem dinheiro nem pensar no bife e também no arroz e no feijão. E aí essas pessoas comem os ultraprocessados, né? Que geralmente é o resto que a indústria junta tudo, faz farinha de tudo e vira uma meleca e é vendido dentro de saquinhos, onde os ingredientes precisa de um monte de coisa química para aquilo não envenenar a pessoa, mas envenena. E aí tem os embutidos, né, que são as carnes processadas, que está no nível 1 de, dos cancerígenos, né, comparando com o amianto, comparando com o cigarro. Então, a gente chama isso, na verdade tem uma amiga ativista, que é a Márcia Cris, que ela fala do nutricídio, que é um mecanismo social de empurrar o veneno para a população que não traz renda para o sistema, que não traz lucro, não são pessoas geralmente que não têm um emprego, que o governo tem que ficar gastando dinheiro com essas pessoas. Então o governo mata essas pessoas, talvez não de propósito, mas ele empurra o veneno, o descarte para essas pessoas. E se essas pessoas não têm dinheiro, fica mesmo inviável eu ficar falando de veganismo para elas, né? Então eu É, preciso é, ajustar esse ponto antes. e é muito interessante a gente perceber, Berão, que a base da comida brasileira, ela é vegana, né? A base da comida, o arroz, o feijão, a batata. Gente, isso é vegano, né? Sim, sim. Todo mundo Agora, come todos os dias comida vegana, né? sim, mas tem gente que fala que se não tiver a carne, não foi a comida, tá faltando alguma coisa. Talvez Falta falta realmente proteína. falta proteína, como se o feijão não tivesse proteína, como se a ervilha Exato. não tivesse proteína. E as pessoas se preocupam também com a B12. Ah, mas e a B12? Cara, a B12, mesmo quem não come carne, tem que fazer exame. Quem come tem que ver a B12 e tem que fazer reposição, mas enfim. Eu queria que você só me falasse também, quando você me falou aí dessa moça que é uma pessoa muito querida, que hoje é ativista, que você contou a história dela, e aí você falou assim, quando ela vê a realidade animal, né, hoje ela, para você,
como que você enxerga a realidade animal hoje, a nível do Brasil, a nível mundial também? Como é que está a saúde dos animais hoje? Nós somos seres da natureza. Quanto mais afastados da natureza, mais desequilibrados nós estaremos. Não só psiquicamente, emocionalmente, mas organicamente, né? Fisiologicamente nós estaremos. Então, a vaca é um animal exótico ao nosso bioma. Ela veio lá do Oriente Médio, Índia, onde tem um mato específico, né, que a biologia, a evolução biológica criou o corpo dela adaptado àquela temperatura, aquele mato, aquele solo e tudo mais. E a gente trouxe para cá. Inclusive, a gente tem o gado Gyr, né, que é o Gir-Holanda, é a mistura do Gyr com o holandês. Ou seja, a gente tem orgulho desses cruzamentos e dessas raças que são, inclusive, no nome, importados, né? A vaca girolanda, para quem não sabe, ela produz até 100 litros de leite por dia. É uma caixa d'água, basicamente. 100 litros por dia. Imagine a condição desse animal. E ela produz isso de forma artificial, tá? Não que na natureza ela produziria isso. Bom, então, a galinha a gente importou, o porco a gente importou, a gente tirou do habitat natural e trouxe. Logo, eles estão longe da natureza, de certa maneira, né? Longe da própria natureza deles. Então, os animais vivem constantemente uma vida de estresse, seja por temperatura, seja pelo alimento, né? Mas principalmente pelo manejo. Então, eu olhando aqui na minha região, que é de pecuária leiteira, né? Aqui é a região do queijo Minas, do pão de queijo, do doce de leite, da mussarela em nozinho, essas coisas todas. É daqui, nessa área. Bom, as vacas aqui, elas vivem triste, sem dúvida nenhuma. O pasto é grande? É grande. Ah, elas são livres? São livres. Elas são livres, entre aspas, tá? São livres porque elas não estão dentro de um galpão confinadas, presas em baias, né? Elas tomam sol, elas tomam o sereno, elas olham as estrelas, os arco-íris, escutam os passarinhos e tudo mais. De certa maneira, livres. Acontece que, na natureza, elas viveriam junto com os bois também, e principalmente com seus filhos. Então, todo ano, elas perdem um filho. Todo ano. E isso é um trauma para a vaca. Inclusive, é tão traumático para a vaca que ela segura o leite. Ela não solta o leite. É por isso que, há 10 anos atrás, eles deixavam o bezerrinho preso numa baia pequenininha e de manhãzinha, 5 da manhã, seus pais deviam fazer isso também, abre para o bezerrinho chega. Por que ele fica separado à noite? Para a mãe conseguir produzir um monte de leite sem ele beber. Aí abre, o bezerrinho vai voraz para Um a teta pouquinho. da vaca, toma um pouquinho e aí ela sente, e aí ele é preso perto dela. E aí ela sente que pode soltar o leite dela. E aí solta, e aí o cara vai lá e ordenha ela e tira o leite dela. Ele fica com aquele pouquinho. Às vezes, depois que tira o leite e aí realmente do teto já não está saindo tanto, solta o bezerro um pouquinho com a vaca. E ficam assim, e aí ele é de novo condicionado a estar preso longe dela. Então, mesmo pequeno produtor, mesmo com a vaca que tem nome, a vaca não fica com bezerro. Hoje, a realidade de hoje, de pequeno produtor, não microprodutor, pequeno produtor. O bezerro é descartado. Tem um órgão aqui em Minas que é a Emater. A Sim. Emater
oferece o sêmen, ou seja, não precisa mais de boi perto, você não precisa ter no seu lote um boi. Não precisa mais dos bezerros, porque o preço geralmente comprado pela Emater de ocitocina é muito mais barato do que comprar fora, então é mais caro manter um bezerrinho, dando substratos para o bezerrinho para a vaca soltar o leite, do que ter a ocitocina, uma seringa de ocitocina. Então, como ela prende, ela está triste, ela perdeu o filho dela e ela prende o leite, aí você aplica esse hormônio e ela solta o leite. Às vezes você nem Mas- precisa encostar na teta. E o que se faz com o bezerro? O bezerro, às vezes, aqui na roça, eu vou falar aqui do Mato Dentro, como é que funciona. Nasce, ele toma o colostro, né, aquele leite, primeiro leite, e aí ele é separado da mãe. Ele vai para um quadradinho, geralmente o quadradinho é suspenso do chão, ele fica em cima de madeira, até chegar a passar o salsicheiro. Pode ser no mesmo dia, né? No mesmo dia que nasceu, ele pode ir para o abate. Às vezes, 15 dias depois. Não passa de 15 dias, né? O bezerrinho. E 15 dias, se ele estiver vivo naquela propriedade, ele já não tem nenhum contato com a mãe. E ele provavelmente vai ficar nessa caixinha Sim, também, né? exato. É. Então, essa é a realidade da vaquinha feliz que as pessoas falam, né? Que acham que, não, é o pequeno produtor e tal. É assim, essa é a realidade. Para tomar laticínios, mata-se bezerros. E depois de 8 anos dessa vaca produtiva, cai a produtividade dela. E o que eu vou fazer com uma vaca que está consumindo substrato que eu gasto, consumindo vacina que eu gasto, ocupando pasto, que é importante para as outras vacas, e não produzir o que eu preciso? O que eu faço com ela? Descarto. Então, consumir laticínios é a mesma coisa que consumir carne, mesma coisa. Inclusive o teor de sofrimento e tudo mais, é a mesma coisa. Com um detalhe, o sofrimento é maior. Esse é o detalhe que eu acho que todos os preocupados com a rinça e os princípios do yoga deveriam observar. O sofrimento de uma vaca leiteira é maior do que um gado de corte. Pela O gado de corte separação. é, e ele passa 3 anos praticamente livre até chegar ao lote dele e aí ele vai para abate. A vaca passa desde o primeiro ano até o último, ela passa sendo torturada e aí ela vai para abate também. Eu sei que uma grande pergunta das pessoas que estão, porque assim, tem muita gente que, por exemplo, na quarentena descobriu meu canal, começou a praticar yoga, eu fui convidando essas pessoas aos pouquinhos para participar do Segunda Sem Carne, para ter uma galera participando e tomando uma outra consciência aos pouquinhos, e eu tenho certeza que se essas pessoas estão aqui na live, nesse momento, na cabecinha delas, estão passando assim, mais queijo, mais leite, como é que eu vou substituir o leite? Eu tenho Uhum. certeza que isso está passando na cabeça das pessoas nesse momento. Ótimo. É uma ótimo passar isso na cabeça de vocês, gente. Existem mais de 40 tipos de leite, tá? Basicamente todo grão gera um leite. Então, e é barato, né? E não vai te fazer mal, não tem caseína, não tem lactose, não vai se tornar em beta-casomorfina, não vai colocar o seu organismo em estado de inflamação generalizada, não vai afetar o seu sistema respiratório, pelo contrário, vai te trazer proteína boa, gordura boa, né, colesterol bom, então vale muito investigar isso. Inclusive os queijos vegetais, vale. Às vezes enquanto a gente não toma decisão, isso é uma constatação minha, tá? Enquanto a gente não toma decisão, a gente acha que na nossa cidade não tem nada vegano, mas aqui na minha Uhum. cidade não tem nada vegano. Como é que eu vou viver? A gente acha que é muito caro, porque foi o que colocaram na cabeça de todo mundo, que é muito caro. Bom,
Então a gente acha tudo isso. No momento que a gente toma essa decisão pelos animais, ou seja, vai ser uma sobrevivência, a gente descobre que nosso vizinho era vegano e faz queijo vegano, a gente descobre que na esquina da casa tem uma lanchonete vegana, a gente descobre que do outro lado da cidade tem uma pizzaria vegana, a gente descobre que a quitanda é toda vegana, a gente E a descobre gente que... descobre uma coisa que é muito interessante, que, por exemplo, que é muito mais rápido e mais barato fazer o leite em casa do que ir no mercado buscar o leite. Tipo, você pode fazer em casa muita coisa também. Exatamente, exatamente. E aí você entra num canal como Presunto Vegetariano, e aí você coloca lá presunto vegetariano na busca, né? No Presunto YouTube. Sim. vegetariano, é, sei lá, carne moída. Pum, tem a receita, tintim por tintim, como fazer. Presunto vegetariano, lasanha de berinjela, coxinha de jaca, leite de Leite. não sei o que, queijo não sei o que lá. Ou seja, é questão de sobrevivência. No momento que você não tem mais aquela outra opção, você vai começar a sobreviver e caçar e vai encontrar um monte. E olha que coisa interessante, Abelão. Eu te falei que no domingo passado a minha irmã ligou querendo ser vegetariana. Ah, mas e aí a pergunta é, mas como é que eu vou substituir? O que que eu vou comer? Eu falei com ela assim, vamos começar na ervilha, na lentilha, no grão de bico. Ela mora no interior de Minas. Mas aqui não vende isso. Eu falei, você já olhou no mercado? Eu nunca vi. Eu falei, vai no mercado, depois você me liga de novo e a gente volta a conversar. Porque eu não sabia, Exatamente, eu não entendo o negócio, porque ela não conhece. exato. Porque ainda não é uma prioridade, né? E Que aí o tudo é uma momento que questão é... de escolhas e prioridades, né? Exato, exato. E Então, me fala uma coisa, sim, pode concluir. para quem tá aí assistindo, né, e tá ouvindo eu falando desse jeito, tipo, como assim? Deixar carne já é um grande passo. E eu concordo, já é um grande passo, né? Mas assim, é bom você saber que não é o último passo e que é importante que você dê outros passos. E eu queria contar uma coisa, o Afonso falou, mas e o queijo? Aí ele se corrigiu, os laticínios. E aí eu acho curioso porque sempre pra gente a primeira ideia que pega é e o queijo. Infalivelmente é onde pega. E eu vou explicar rapidamente por que o queijo é tão desafiador. Eu Porque, ia até pedir para você falar sobre a questão do muco, que eu vi que joga lá no YouTube. E talvez você vai entrar com isso aí agora, né? tá. Então, o, o, o leite por si só, ele tem um açúcar, né, que é a lactose. É importante a gente saber que o nosso corpo produz uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose. Praticamente todas as pessoas no planeta Terra produzem lactase, que quebra a lactose. Mas a gente produz só até os 4, 5 anos de idade. Por quê? Porque é o tempo que a gente mama, né? Depois disso, qualquer pessoa no planeta Terra é intolerante à lactose. A resposta dessa intolerância vai variar de organismo para organismo, de metabolismo para metabolismo, mas assim, para qualquer pessoa do mundo que está tomando leite ou laticínios adulto, está agredindo o próprio corpo porque não tem a enzima que degrada a lactose, né? Então a gente é agredido pela lactose. Mas tem uma proteína chamada caseína. E a caseína funciona como um opiáceo, ou seja, ela tem a mesma, o opioide dessa substância, ele é análogo ao ópio, à heroína, à cocaína, né? Ele vai afetar as mesmas regiões do nosso cérebro que essas drogas mais fortes afetam. Inclusive, a caseína, uma das condições dela é gerar dependência química. Por quê? O bezerro, vamos pensar que ele nasce com 20 quilos, né? E ele precisa desse estímulo de o tempo todo ir mamar, porque em um ano ele vai atingir mais de 100 quilos.
certo? Então ele precisa de um alimento super monstro, assim, super forte, que pra gente é uma bomba. É só pensar que o leite da nossa mãe é praticamente água, né? Tem um nadinha ali e a gente cresce muito bem, né? É 4% proteína. E aí a gente vai, recorre ao leite de vaca, ou seja, a gente agride muito o nosso corpo. Mas voltando para a caseína, a biologia, a natureza fez ela ter essa condição de dependência química para o bezerro o tempo todo buscar o leite da mãe. Quando a gente toma, a gente fica assim desejoso, né, de mais caseína e mais caseína. Por isso é muito mais fácil uma pessoa se tornar lacto-vegetariana, largar as carnes, do que uma pessoa lacto-vegetariana se tornar vegana, por conta da dependência química aos laticínios. E agora, por que o queijo? Porque quando a gente pega o leite, que tem ali a caseína separada e tal, quando você vai fazer o queijo com esse leite, você joga o material dispersante fora, o soro do leite. E você tem então caseína concentrada no queijo. Então a gente acaba dependente dessa droga, né? E aí é importante saber que a caseína metabolizada ela se torna casomorfina, né? Basicamente a gente é dependente dessa morfina. É bem complexo e realmente é bem complexo a estrutura do funcionamento disso no nosso organismo, mas não é complexa a escolha, né? Só tem que estar ali realmente. Se você jogar consciência para o prato e consciência para os animais, eu acho que para o estilo de vida, né, que os animais possuem por causa da nossa escolha, porque é a gente que escolhe por eles, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil para enxergar a importância da gente adotar um novo hábito ou buscar alguma coisa diferente. Sim. Agora, uma coisa que me chocou muito, Oberon, que eu vi agora por causa da pandemia, né? Aqui no Brasil, um local de criação de frango, que como não teve venda, eles estavam matando todos eles como espuma, assim, né? Criando um sofrimento ali, os bichos, sufocando os bichos com espuma durante 15 minutos para o bicho morrer. E assim, e é muito curioso que são as mesmas pessoas que falam sobre a questão da alimentação, mas tem que ter alimentação para todo mundo e tal. Cara, é algo que eu não consigo nem imaginar a dor que é causada, né, a esses animais, assim. É E engraçado, Afonso, desculpa. pode falar. Quando o tomate está muito barato no mercado, os produtores de tomate pegam a safra toda e descartam. E aí a falta de tomate no mercado vai fazer com que o valor deles suba. E aí eles voltam a atender o mercado com um valor mais alto. Imagine que o mesmo acontece com frangos. O mesmo acontece com porcos. E Descarte. aí o descarte é abominável. Tipo cavar valas, tacar eles vivos dentro e cobrir com terra. Vivos. Não, é surreal. É uma indústria que não dá para discorrer porque é denso, faz muito mal. E aí a questão das pessoas pensarem, mas é muito difícil. Aí é muito legal a gente sempre, isso que o Afonso acabou de falar, de sempre colocar qual é a dificuldade que eu estou tendo. Né? Eu tenho escolha de um monte de coisa e o animal não tem escolha. Né? A hora que eu penso que é difícil para mim, é muito importante eu pensar no bezerrinho na esteira que vai receber o choque e logo a garganta cortada, né? Nem conseguiu viver direito, nem tem acesso à Bom, a mãe e gente tudo tem mais. 25 segundos, cara. Hum, A live vai finalizar. Você teria como voltar, tipo, 5 minutinhos só pra gente despedir do pessoal, para você indicar algum documentário, alguma coisa assim pra galera? Pode ser?
Sim, senhor. Então tá, gente, então, eu vou finalizar com ele e aí eu volto agora, nesse minuto, e aí a gente, só pra gente finalizar o nosso papo, tá bom? Já tá finalizando em 4, 3, 2, 1 aqui. Pronto, Beron, eu juro que eu não vou tomar muito seu tempo, mas é Nada, só para tranquilo. finalizar de forma brusca também, né? E a gente Sim. terminou falando sobre o sofrimento animal, que eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque isso muitas vezes, e a mim, foi o que determinou a minha mudança e as minhas escolhas, foi o sofrimento. E aí, só para te contar também que uma vez, olha, o que que eu fiz? Eu estava lá no interior, conversando com os meus pais e resolvi mostrar o documentário Terráqueos para o meu pai, para minha mãe. Ah, Tem uma maneira que eu rapaz. pensei, poxa, eles amam os animais, né? Quem sabe seria uma maneira. E aí o que aconteceu? Tipo, menos de 5 minutos, meu pai falou, não, pode tirar. E aí depois o meu pai teve uma conversa muito séria comigo e ele me contou que, por exemplo, que ele tinha, né, gado na fazenda e ele me contou, Beirão, que ele nunca permitiu que se matasse nenhum boi dentro do curral dele, porque ele sabe, e o pessoal do interior, eles têm esse conhecimento, que quando mata, por exemplo, um boi no curral, passam anos, os outros animais não entram ali mais. E aí eu falei com meu pai, mas o que você acha que é questão energética, é questão espiritual, o que que é? E aí ele mesmo soube falar, né, dessa questão, primeiro que os outros animais assistem aquele sofrimento, e me parece que ele falou que da questão do cheiro que fica no local, né? Que os outros animais identificam esse cheiro. Aí eu joguei, pô, mas é o que você come, né? E tal. Mas enfim, os questionamentos foram esses e os meus pais, como eu disse, eles plantaram uma horta e tal né? Eu acho que eu tentei chegar pelo lado errado, né? Mas aquela questão também ali da juventude, da questão de vamos lá, né? Mas existe um caminho que talvez é mais leve, que talvez é mais tranquilo, que as pessoas possam ter acesso e buscar uma mudança de consciência, mas saber que o sofrimento existe é muito importante, talvez seja a grande chave assim, para a mudança. E quando a gente pensa na saúde dos animais, quando a gente pensa na nossa saúde, quando a gente pensa na saúde do planeta inteiro, né? E aí, Oberon, eu só queria que você finalizasse a sua fala, do que você estava falando ali com a gente, e depois concluísse mesmo, de repente, indicando alguma coisa legal para as pessoas poderem ver, para as pessoas poderem ter acesso também. Ótimo. É, o que eu posso dizer para quem está aí assistindo, e eu sei que deve ter um monte de gente muito querida aí assistindo, acompanhando, é, a mudança vem de dentro, mas nós provocamos a mudança que vem de dentro. Então, é claro que tem um monte de coisas que são insights que eu me dou conta, uau, e às vezes não teve nenhuma interferência externa, mas as grandes mudanças da nossa vida partem da nossa consciência, ou seja, parte de um reconhecimento de algo e a gente assume a mudança. O, o Carl Jung, né, que muita gente conhece, ele tem um dizer que eu acho fantástico e que colabora bastante com a nossa conversa aqui, que não há qualquer sinal de sanidade você se adequar a uma sociedade doente. Então, se eu sei que eu me opus à minha condição natural e eu estou fazendo todas essas coisas com a desculpa de que todo mundo faz, e que por ser normal, por todo mundo fazer, está tudo bem. Lembra que é normal as pessoas terem câncer, lembra que é normal as pessoas envelhecerem com pressão alta, lembra que é normal a gente olhar rios que antes eram cristalinos, hoje não, a água não ser potável, lembra que é normal o que a gente escuta de aquecimento global, lembra que é normal
a forma com que são tratados os animais e que se fosse para você fazer isso, você não faria. Se te dessem a faca para você ir matar o bezerro, você não faria, né? Então, a forma que é estruturado o sistema torna-se muito conveniente para a gente manter hábitos baseados nas emoções, porque a gente sempre gostou quando nosso pai saía com a gente, comprava não sei o que, ou quando ia ter festa não sei aonde, e aí sempre a comida sempre vai estar nas nossas memórias emocionais. Então é uma revolução quando você assume um posicionamento consciente, porque você vai, de certa forma, confrontar aspectos muito profundos dentro de você. Mas, em compensação, a libertação é gigantesca. Você está quitado com a sua própria consciência, é o que há, é indizível, né? Então, o que eu recomendo é que, se você tomou a decisão agora, por exemplo, saiba que o seu eu sabotador, ele é incrivelmente sagaz. E amanhã ele pode falar, eu acho que eu me precipitei e tomei muito cedo, né? Eu tenho muito que viver ainda, eu gosto de sair com os amigos, comer não sei o quê. A hora que eu for velho, eu faço tomo essa decisão e tal. Ou ele pode falar que você sente um desconforto, você já fala, a proteína da carne e tal. Ou seja, ele é craque em desfazer seus compromissos. Para isso, o que eu recomendo? Você tomou a decisão agora, amanhã você assiste um documentário, depois de amanhã você assiste outro documentário. Semana que vem, coloque na sua agenda que você vai assistir outro documentário. E todos esses documentários, eles trazem informação. E a informação, ela vai começar a ocupar o seu eu, a sua memória celular, e você vai confirmar a sua decisão, confirmar de novo, confirmar mais uma vez, até que isso vai ser parte de você. E se você ficar preso sozinho numa ilha deserta e você encontrar um porco lá, você vai abraçar ele e vocês vão morrer felizes abraçados. Porque você não vai admitir a possibilidade de comer um pedaço daquele seu amigo. Então, você precisa ir alimentando a sua decisão, porque fácil, uma pessoa que toma num relance, ela toma a decisão, 3 meses depois ela volta atrás, porque, né, rótulos, para que rótulos? Não, eu não quero aparecer, aí já ignora o motivo real que fez você tomar a decisão e vai por outras searas encontrar novas desculpas, né? Então é isso. O que eu posso recomendar, né? Você falou de filmes. Netflix tem 2 do Kip Anderson, que é Cowspiracy, o outro What the Health. Temos o último grande documentário que saiu, que é A Dieta dos Gladiadores, que é o The Game Changers. Fantástico, fantástico esse. É fantástico. Tudo isso pode assistir tranquilo, que não vai ter a vaca sangrando de ponta cabeça, tá? Forks Over Knives. Tem também a animação A Engrenagem, que está no YouTube. É curtinho e fala um pouco de dados. Tem para criança uma animação chamada Vegana. É uma menininha. A gente pode também assistir o Okja, que é um filme Sim. Sessão da Tarde, mas que traz a letra do que acontece. Que mais que a gente pode assistir? Home,
sabe? Roma, o documentário, né, Nossa Casa, né, o Planeta. Sim, não vi ainda. É lindo e toca nesse aspecto. Baraka também é um filme super bonito e Muito lindo. toca nesse aspecto também. Tem um filme que é Before the Flood, Antes da Inundação. É um documentário do Leonardo DiCaprio. É muito legal também, que fala desses aspectos. Não é direcionado a isso, mas a gente pode encontrar. No YouTube tem um outro documentário que é Uma Verdade Mais Que Inconveniente, porque tem um filme chamado sobre o aquecimento global, que é do Al Gore, que chama-se Uma Verdade Inconveniente. E aí o Partido dos Animais da Holanda fez um documentário resposta chamado Uma Verdade Mais Que Inconveniente. Legal também. Essas são algumas dicas. Sobre seus livros, você quer falar um pouquinho sobre seus livros? Sim, e agradecido por lembrar. É, eu tenho 3 livros publicados. Dá para encontrá-los no site conscienciaprânica.com, sendo que um deles eu estudei bastante para escrever, que não é o filme, não é um livro de relato de viagem, é um livro mais técnico, chamado Vegan Yoga. Então traz os princípios do yoga, Eu tenho que como estar são autografado, viu? ah, façamos Em os breve. nossos encontros em breve, isso. Traz bastante dos shastras, da literatura sagrada do yoga, e, e os componentes científicos que a gente tem acessível hoje. E aí faz essa trama esclarecendo, mesmo sendo lacto-vegetariana, a tradição do yoga, o quão isso precisa ser readaptado para não ferir os próprios princípios da tradição. Muito bem. Então, Eu vou fazer, Oberon, uma lista com os documentários, depois eu reassisto, coloco os documentários que você sugeriu e coloco tá, também para o pessoal no Stories um link para o site Consciência Prânica, para quem tiver legal. interesse nos livros do Oberon, que vale muito a pena. E esse Vegan Yoga vale muito a pena. Eu vou guardar o meu, na hora que a gente encontrar de novo, você poder autografar ele para mim. Gratidão, querida. Queria agradecer muito a audiência de todos e muito o seu convite. Agradeço mesmo. Eu E quero todo carinho. agradecer também a sua disponibilidade. Eu até falei com o Oberon um pouquinho antes de entrar que eu estava com friozinho na barriga, porque eu sou muito fã desse cara, a maneira como ele coloca as coisas, né? Eu falo isso para ele toda vez que eu encontro com o Oberon, eu fico tipo, porque é uma pessoa que é importante, e foi importante para mim no momento que eu nunca tinha escutado falar, de trazer um assunto que me fez despertar um certo interesse, né? E acredito que as pessoas que estão aqui nos ouvindo também têm algum interesse. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, de estar aqui batendo papo, e para mim foi muito válido, espero que para as pessoas também tenha sido. Que assim seja. Um Muito abraço a obrigado. todos, viu? Eu também Um abraço. agradeço. Obrigado, Verão. Até Namastê. mais. Namastê. Muito bem, pessoal. Eu mais uma vez quero deixar aqui muito agradecimento mesmo ao Oberon por ter permitido, né, por ter esse tempo dele, né, para estar aqui batendo papo. Vou abrir só um pouquinho os comentários, muito pouco. Eu também tenho outras funções, mas talvez alguém queira deixar alguma pergunta. Se a Laura estiver online, eu vou pedir ela para colocar aqui para mim o Instagram do Oberon, para que as pessoas possam seguir o Oberon, né, conhecer um pouco mais o trabalho dele e, né, se você de repente tiver alguma pergunta específica para o Oberon, eu posso tentar passar para ele também. E que bom que vocês gostaram, que bom que vocês gostaram. E se vocês, se assim, eu estou tão feliz de ver meus amigos aqui, a Cláudia, a Lara, a Laura, a Anne, a Luciana. Eu estou muito falando de amigos que são presenciais, né? Tipo assim, de pessoas que eu convivo, né? No dia a dia, e muito feliz de ver vocês aqui interessados, né?
E a Jaque está falando, coloca por favor a listagem, só consegui anotar os últimos. Coloco sim. Inclusive, vai estar disponível. A Simone, obrigado pela sua presença. Vai estar disponível para vocês essa live. Vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem. E eu vou salvar aqui nesse momento, ó, o Instagram do Oberon. Eu imagino que é um cara muito ocupado, né, com as coisas dele, mas se vocês seguirem lá no Instagram e também no site dele, que é o conscienciaprânica.com, vocês podem adquirir o livro dele. E no canal do YouTube dele também tem muito documentário legal. Tem essa entrevista antiga que está salva lá. Tem o outro doc, né, que é sobre muco, e é muito interessante. O Oberon é uma pessoa muito querida, eu sou fã. Tipo, quando ele está aqui em Búzios, eu fico assim, tipo, olhando para ele, né? E a Laura falou, né, uma coisa aqui para a gente salvar a live no YouTube, e eu vou conversar com ele, né? E se ele permitir, eu vou salvar sim. O Paulo está falando sugestões de leite vegetal fácil e barato. Gergelim, linhaça, semente de girassol sem casca e semente de abóbora. Excelente. Sabe um outro, Paulo, um leite vegetal que eu gosto muito? O leite de amendoim. Ele é barato e fica muito bom. A Beth, ótimo, eu quero ver de novo e mostrar para o meu marido. Isso mesmo. Que bom, Simone, que você gostou. Gente, eu acho que foi isso, né? Eu quero agradecer a presença de vocês nessa sexta-feira. Lembrar também para vocês que essa live vai ficar disponível, já está no meu Instagram, a semente de alpiche, a Cana está falando aveia, que é a Cássia está falando aveia, esse aqui é um leite mais barato que o leite de aveia, né? A Mônica, a gente ainda não tem previsão de abertura de Búzios, tá bom? E, bom, se vocês animarem, ele deu uma dica muito legal, que às vezes a gente traça, né, um, um, um ideal e a gente acaba esquecendo, mas se a gente está junto, o negócio vai fluindo melhor, né? Toda segunda eu estou colocando para vocês no Instagram sobre a questão de segunda sem carne e tal. E quem sabe a gente não pega isso juntos? É uma ideia que está surgindo agora. Toda semana a gente assistiu um documentário, a gente vai assistindo um por semana. Eu vou disponibilizando qual o comentário, a gente assiste. Se for o caso, a gente pode fazer uma live para a gente discutir sobre esse documentário. Talvez seria uma coisa muito legal para a gente pensar, porque é uma forma da gente se estimular, né? A gente vou pegando toda essa listinha que o Oberão falou, e aí a gente vai vendo um vídeo por semana, e depois a gente tira um dia para a gente debater, porque é uma forma da gente não permitir que isso passe, né? Batido da nossa, sabe, essas decisões que a gente toma, mas a gente precisa estar sempre revendo, né? E talvez seja muito interessante. Vocês gostaram da ideia? Então a gente fica por aí, né? É, a Lisiane está falando, já provei vários leites, mas tem que repensar a palavra leite. É uma questão, né? A Laura está falando ali, segunda sem sofrimento. Cara, é por aí. É por aí. Bom, então eu vou organizar isso, tá bom? Depois eu coloco para vocês. E além da questão da segunda sem carne, da segunda sem sofrimento, a gente já... Poxa, bem lembrado pela Cláudia. Eu vou pensar isso aqui, que eu vou falar sobre isso agora. A gente já coloca essa questão, então, da segunda sem carne, né, a segunda sem sofrimento, e eu posso deixar sempre os documentários no meu stories, que a gente arrasta para a gente assistir, e depois a gente entrar aqui ao vivo, eu me disponibilizo a entrar ao vivo, posso convidar alguém de vocês para ir conversando, mostrando os nossos pratos, mostrando como é que a gente está organizando, porque esse livro, Vegan Yoga, que ele diz, faz todo sentido. Mas às vezes a gente define um caminho e tem a questão social, tem a questão cultural, e é tão difícil, né? Para mim, por exemplo, deixar a carne foi muito mais difícil culturalmente do que pelo sabor, que eu já não me agradava muito do sabor. Mas culturalmente foi muito difícil eu tomar a decisão, porque eu ia passar o final de semana com os meus pais, eu ia passar Natal com a minha família e tinha um porco em cima um leitão, né, assim, em cima da mesa, e o que que tinha para mim, né? Mas aí a minha própria família foi se adaptando e eles sempre têm opções agora que todo mundo come e que eu também como. Então a gente percebe que as pessoas elas vão caminhando junto com a gente. Se nós nos unirmos aí numa questão de um grupo e a gente estudar ou um texto ou ver um documentário por semana, a gente vai se estimular, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a nossa saúde, o futuro da humanidade, o futuro do planeta vai depender muito das nossas escolhas que a gente está fazendo hoje. A gente pensar na questão do corona, né? Da onde que vem a forma como essa doença surgiu, que hoje faz com que todo mundo esteja preso dentro de casa.
se não estivesse comendo carne, talvez a realidade do planeta seria outra. E aí, a Cláudia lembrou aqui, segunda-feira iluminada, sem carne, com documentário que a gente pode escolher e aula de yoga no Pier Búzios. E a gente que é dos professores de yoga no Pier, a gente está oferecendo uma aula gratuita ao vivo toda segunda-feira no Instagram do Yoga no Pier. É só você procurar Yoga no Pier Búzios, tá bom? E a família para a gente ter por perto, elas se adaptam. Exatamente, Luciano. A família vai se adaptando às nossas escolhas e reconhecem as nossas escolhas como escolhas sábias, por mais que naquele momento eles não consigam, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço muito, mas a gente vai aos pouquinhos. A Gimus, meu marido, disse que se eu me tornar vegano, ele deve brigar comigo, mas eu tenho feito segunda sem carne, eu estou no caminho, ele que brigue. Não precisa brigar, sabe? Você pode ter a sua dieta, e mesmo que ele não tenha, não tem problema. Dá para conviver. A gente pode conviver com as pessoas que não têm as mesmas escolhas. E a partir do nosso exemplo, permitir que essas pessoas tomem as escolhas delas, mas a partir do nosso exemplo, na maioria das vezes elas vêm acompanhando a gente, quando elas veem que a gente está no caminho. Um caminho de luz, um caminho de felicidade, um caminho leve, um caminho que sem sofrimento. Tá bom? Pessoal, que horas a aula de yoga no Pier, Afonso? É online, tá? Não é no Pier, é online. Então, o Brasil inteiro, o mundo inteiro pode fazer, tá? É 4 da tarde? 4 da tarde, toda segunda-feira. É só você procurar o Cláudio, escreve para mim no Instagram que eu fixo ele aqui. Arroba yoga no Pier Búzios. A Cláudia vai escrever, eu vou fixar, e aí vocês seguem, e aí toda segunda. Cada segunda é um professor de Búzios que dá aula. Vai ter o meu dia, esse final de semana eu passo com a Geórgia. Cada segunda-feira é um professor. Eu vou lembrar para vocês os stories também. Vocês vão gostar muito. Lembrando que o Yoga Sagrado já está disponível, a aula nova. A quarta aula já está disponível. E amanhã a gente tem lançamento no Casa Chante também. Ó, tá aqui. Pronto, tá ali. Yoga no Pier Búzios. Então, olha que legal, segunda-feira, a gente tem a segunda sem sofrimento, segunda sem carne. A gente tem o documentário que a gente vai começar a fazer. E a gente tem também o Yoga no Pier Búzios, professor de Búzios, oferecendo aulas gratuitas. E depois que passar essa pandemia, aí vocês vêm para Búzios, para aí a gente fazer ali no Pier, aquela aula maravilhosa, o pôr do sol mais bonito, para mim, o mais bonito do Brasil, e a gente ali cantando mantra e fazendo yoga. Cara, não tem nada melhor, né? Muita coisa boa para vocês. E essa é a minha proposta, assim. Eu tenho entrado menos nas lives da noite, porque quando eu entro, eu quero trazer um conteúdo para vocês. Eu quero que vocês saiam da live na certeza de que vocês fizeram uma escolha boa, aquele tempo que vocês passaram comigo, vocês aprenderam alguma coisa e mudaram alguma coisinha aqui. Esse, para mim, é o objetivo das lives. Obrigado pela presença de vocês. Tenham uma sexta-feira iluminada. Vai lá para o YouTube, o Yoga Sagrado já está disponível e amanhã tem lançamento no casachante.com.br, também aula novinha para vocês. Bom final de semana, a gente se vê amanhã às 6 horas da manhã para meditação aqui também, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Quem quiser reassistir a live já tá no meu Instagram e se o Oberon permitir, vou jogar para o YouTube também. Obrigado pela presença, viu? Boa sexta.